Olá, estudantes, tudo bem? Professor Humberto novamente aqui no mundo maravilhoso da matemática e o assunto de hoje, vetores. Mas vetores é física? Pois é, estudante. Vetores é um elemento matemático muito utilizado na física. E eu vou dar uma abordagem para vocês aqui da matemática, aonde que a gente pode resolver problemas da matemática envolvendo vetores. Mas para chegar nisso, eu quero dar uma pequena aula aqui para vocês do que seriam os vetores. Primeiramente, o que é um segmento orientado? Nós sabemos da geometria, se eu pegar dois pontos distintos, eu tenho um segmento de reta. Certo? Agora, o que seria um segmento orientado? Eu vou associar a esse segmento de reta uma direção, um sentido e um módulo. Esse ponto aqui vai ser a origem e esse ponto é a chamada extremidade. Então, eu estou criando aqui um ente matemático que começa no ponto A e vai até o ponto B. Certo? Então, segmento orientado, ele tem módulo, ou também chamado de intensidade, que seria o tamanho do segmento AB. Ele tem uma direção que é da reta suporte do segmento. Essa reta aqui, ó, que apoia o segmento. Tá vendo? Essa reta R aqui. Tá? E o sentido, que seria de A para B. Sentido de A para B. Tudo bem? A gente sai dessa nomenclatura da geometria e a gente coloca uma flechinha aqui, indicando agora que nós temos um segmento orientado. Um segmento que parte de A, vai para B, tem um tamanho, que é o módulo, a direção, que é da reta R, e o sentido, que é de A para B. Certo? Vocês estão sentindo que é o vetor, né? Mas eu vou explicar teoricamente isso. Agora, olha só. O que são segmentos equipolentes? AB e CD são segmentos orientados equipolentes quando eles tiverem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, uma reta R, e nessa reta R eu vou colocar o segmento orientado AB. E eu posso, aqui embaixo, colocar o segmento orientado CD. Aqui está o segmento orientado CD. Estão vendo? Eles têm o quê? A mesma direção, o mesmo sentido, que é de baixo para cima aqui, e o mesmo tamanho. A medida desse segmento é igual a deste. Então eu tenho AB, CD, equipolentes. Mas eu posso também fazer esta situação aqui, ó. Eles não precisam ser colineares. Eu pego a reta R, uma nova reta R, né, e uma reta S, e essas retas são paralelas, estão vendo? E eu coloco aqui o segmento AB e eu coloco o segmento CD. Mas lembrando, segmento orientado tem três características agora: o módulo, a direção e o sentido. Então, esses dois segmentos aqui, esses segmentos orientados, eles são segmentos equipolentes. Perfeito? Agora, o que é um vetor? Vetor
é um conjunto que possui vários segmentos orientados que são equivalentes a um segmento orientado AB que foi dado. Lembra, equivalente, mesmo módulo, direção e sentido. Então, olha só, se eu tenho esse vetor V aqui, certo? Todo outro segmento orientado que é equivalente a esse vetor V faz parte de um conjunto chamado vetor V. Ou seja, o vetor V, na matemática, se você transladar ele, ou seja, caminhar com ele paralelamente, mantendo a direção e o módulo, você vai ter o mesmo vetor, certo? Então, isso aqui também é V, esse aqui também é V, esse aqui também é V, certo? Então, teoricamente, o vetor não muda se eu transladá-lo paralelamente. Perfeito? Agora, na matemática, faz sentido você criar um ente aqui e você saber operar com ele. Então, olha só. Operações básicas dos vetores. Vou mostrar duas operações aqui. Primeira, multiplicação de um vetor V por um número real alfa. Então, olha aqui, ó, 1. Imagina que eu tenho novamente o vetor V aqui. Pega o número real alfa, no caso 2. O que seria 2 vezes V? Eu estou multiplicando um número por um vetor. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter um vetor que tem a mesma direção, o mesmo sentido, porém o módulo é o dobro. Então, ó, imagina que esse tamanho aqui é o V e eu coloco outro V aqui, tá vendo? Então, aqui eu tenho a origem e aqui eu tenho extremidade. Então, este vetor aqui é o vetor 2V. E quando eu multiplico o vetor por número real positivo, mantém a mesma direção e o mesmo sentido. Certo? Agora, por exemplo, o que seria multiplicar o V por menos meio? Seria o seguinte: eu vou manter a direção do vetor V, esse é o vetor original, perceberam? Eu criei um outro vetor aqui, agora eu vou criar um outro vetor multiplicado por menos meio. Então, você traça uma reta paralela à direção do vetor V, certo? E aqui está V, né? Aqui está o V. Pega a metade dele. Só que como está negativo, nós vamos inverter o sentido. Então, vem para cá. Olha que legal. Então, esse vetor aqui é o vetor menos meio vezes V. Então, se o alfa é positivo e ele é maior do que 1, você acaba aumentando o vetor. Se o alfa é negativo, você muda o sentido do vetor. E se o módulo do número é menor do que, você diminui o tamanho dele. Então, aqui eu tenho o vetor 2V e aqui eu tenho o vetor menos meio V. Perfeito? Agora, vamos a uma operação muito importante, que é adição de vetores, através do método da poligonal. Seria o seguinte: imagina que eu tenho um vetor U e aqui tem um vetor V. O que significa obter o vetor U mais V? O que significa obter o vetor U mais V? Significa o seguinte, ó, você pega um ponto qualquer, pode ser até desse vetor aqui que é o primeiro, tá vendo? Coloca o vetor U aqui. Lembrando que você pode transladar. Agora, a extremidade aqui do vetor U, você coloca a origem do segundo. Tá vendo? Estou fazendo paralelamente aqui, ó. Tem que ser equivalente. Tudo bem? Então, aqui eu tenho a origem e eu tenho a extremidade do último vetor.
Então você faz o seguinte, ó. Você pega a origem do primeiro e a extremidade do último. Então, esse vetor aqui é o vetor U mais V. Perfeito? Então, dessa maneira, eu consigo somar dois vetores. Agora, reforçando, ó, eu posso fazer o seguinte. Imagine que eu tenha uma poligonal fechada. Esse é o vetor A, esse é o vetor B e esse é o vetor C. Vocês estão vendo que a origem do primeiro coincide com a extremidade do último? Esse é o vetor C. Então, começa e termina aqui, então é zero. Então, o vetor A mais o vetor B mais o vetor C vai dar zero. Certo? Então, aqui eu tenho uma linha poligonal fechada e a soma dos vetores vai dar o vetor nulo. Tudo bem? Então, isso que é um vetor e essas são as operações básicas. Multiplicar um vetor por um real e fazer adição entre dois vetores. A gente usa vetor, vocês, estudantes do ensino médio, utilizam muito na física. Por quê? Porque força, velocidade, aceleração, deslocamento, são grandezas que não dependem apenas da intensidade, precisa de direção e sentido. Então, por isso que a física, imediatamente, quando você estuda as leis de Newton, vocês precisam saber como operar com o vetor, porque essas grandezas são vetoriais. Eu coloquei aqui duas situações extremamente clássicas que vocês estudam na física. Eu tenho aqui um corpo de massa M, certo? E ele está numa superfície que não tem atrito, esse plano inclinado, certo? Não tem resistência no ar. Então a gente sabe que esse corpo, ele sofre uma atração gravitacional da Terra, que é uma força que puxa ele para baixo. Então você coloca o vetor peso aqui para baixo. E vocês sabem também que o bloco empurra o plano inclinado e o plano inclinado empurra o bloco. E aqui existe uma força normal, certo? Então, esse bloquinho aqui, ele está sofrendo a ação de duas forças. E a gente sabe muito bem que a resultante é a massa vezes a aceleração. Perceba que eu estou escrevendo essa lei de Newton na forma vetorial. E o que é a resultante? A resultante é uma força que representa as duas aqui. Certo? Então, eu preciso fazer uma soma vetorial para conhecer a resultante para eu poder depois calcular a aceleração desse bloco. E esse bloco, ele o quê? Ele desliza pelo plano inclinado. Então, dá uma olhada. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos transportar o plano inclinado para cá. Aqui é o ângulo θ, aqui tem 90 graus e aqui está o bloquinho, certo? Então, ó, eu tenho aqui a força-peso e aqui eu tenho a resultante. Perdão, aqui a força normal, resultante vai aparecer ainda. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o método da poligonal. Eu vou pegar o N, que nasce aqui e termina aqui, e aonde termina o primeiro vetor, eu coloco o segundo. Tá aqui, ó. Tá vendo? Vamos deixar paralelo bonito aqui. Agora sim. E aqui eu tenho a força-peso. Então, ó, eu pego o começo do primeiro com a extremidade do final. Então, esse vetor aqui, ó, é o vetor resultante. Então, a resultante, ela é a normal mais o peso. Isso aqui é uma equação vetorial, certo? Mas olha só, o plano inclinado tem uma inclinação θ aqui. Então, ó, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus e, é claro, a boa e velha geometria aparece de novo, porque o vetor é um elemento algébrico, aritmético e geométrico da matemática. Então, olha o que acontece aqui.
esse ângulo θ, ele vem para cá. Então, o que eu posso fazer aqui? Ó? O seno de θ é o cateto oposto, cuidado que é o cateto. Tá? Então, é a medida do segmento. E a medida do segmento não é a resultante, é massa vezes aceleração, dividido pela hipotenusa. E a hipotenusa é o peso, que é a massa vezes a aceleração da gravidade. Olha que interessante. Corto o M aqui, eu vou ter A igual a G seno de θ. Então, vocês estão vendo que matemática bonita aqui que acontece? Graças a esse elemento chamado vetor. Então, a aceleração do bloquinho no plano inclinado, liso, sem resistência do ar, é G seno θ. Certo? Olha um outro exemplo aqui bem interessante. Eu tenho aqui duas esferas idênticas, ou seja, a mesma massa, M. Certo? E elas são carregadas eletricamente com carga positiva. Então a gente sabe que tem uma força chamada o quê? De repulsão. Então, ó, eu coloquei elas aqui presas por dois fios, certo? Inicialmente desse jeito. A gente sabe o seguinte, ó. O que a gente sabe? Vai ter uma repulsão. Então, essas esferas vão se afastar, ok? E elas vão ficar o quê? Paradas. Elas vão ter a resultante zero. Então, essa esfera ou a outra vão ter resultante zero. Então, faz a pesquisa das forças. Um fio só pode puxar. Então, aqui eu tenho uma tração. A Terra está puxando a esfera. Aqui eu tenho o peso. E uma esfera está repelindo a outra. Então, ó, a primeira esfera repele a segunda e a segunda repele a primeira. Certo? Então, diferentemente desse caso, aqui eu só tenho duas forças. Aqui eu tenho três forças. E eu sei que como elas estão equilibradas, a resultante é zero. E se a resultante é zero, o que acontece? Pelo método da poligonal, os vetores vão o quê? Fechar o polígono. Então, olha só, o que eu faço aqui? Eu vou colocar uma simetria aqui, e aqui tem um ângulo θ, certo? Os fiozinhos tinham um certo ângulo aqui. Imagina que eu estava segurando, depois eu soltei, e eles se repeliram, certo? Então, olha que interessante aqui. Eu tenho aqui, ó, imagina que eu insero esse pontinho. Eu tenho a força de tração, a força de repulsão, traz ela para cá. É vetor, lembra? Você pode transladar. Aqui é a força F. E aqui eu tenho a força peso. Então, ó, olha que interessante. Como a força F e a peso são perpendiculares, o nosso polígono das forças aqui é um triângulo retângulo e aqui eu tenho o ângulo θ. Dessa maneira, se eu tenho, por exemplo, a massa da esfera, o valor da carga, a distância entre elas, eu começo a fazer algumas contas aqui. Então, por exemplo, a tangente de θ é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Eu consigo umas relações trigonométricas entre as três forças aí. Então, vocês estão muito acostumados a usar o vetor nestas situações aqui. Ok? Que é muito importante para o estudo de vocês. Então, pessoal, agora o foco é, vocês estudam o vetor para aplicar muito na física. Agora, tendo feito esse resumo geral para vocês, eu quero mostrar uma aplicação na matemática. Então, olha só. Teorema da base média do triângulo. Teorema muito importante, aonde geralmente a gente demonstra em aula utilizando o teorema de Tales e a semelhança de triângulos.
Então nós sabemos o quê? O que é a base média de um triângulo? É um segmento que une os pontos médios de dois lados e ele é paralelo à base e vale a metade da base. E MN vale C sobre 2. Então, esse resultado aqui é de extrema importância, o teorema da base média. E a gente demonstra, lembrando, o que eu uso mesmo? Teorema de Tales e mais semelhança de triângulos. Muito bem? Agora, olha só. Eu vou usar vetor para provar essas duas propriedades aqui. Então, construir um triângulo aonde de C para A tem o vetor A, de A para B tem o vetor B, e de C para B eu tenho o vetor C, que é A mais B, certo? Então, a origem do primeiro com a extremidade do último gera o vetor C, ok? Agora, olha que legal. Eu não vou ter que pegar o ponto médio desse segmento. Se esse vetor é o A, esse daqui, ó, propriedade, ele é meio vezes A. Concorda ou não? Aí eu vou pegar o ponto médio do outro lado, o ponto N. De A para B, eu tenho o vetor B. Se eu pegar a mesma direção, o mesmo sentido, porém o módulo a metade, eu vou ter meio de B. Certo? E agora eu vou ligar de M para N, vou chamar esse vetor aqui de X. Certo? Olha que interessante agora. Olhe esse vetor, este e o C e esta linha poligonal. Estão vendo? Então, meio de A mais o X mais o meio de B, ele vai dar exatamente o vetor o quê? C. O vetor C. Tudo bem? Lembrando que eu quero calcular o vetor X. E lembrando que eu preciso demonstrar duas propriedades. O paralelismo é uma propriedade, gente. Agora eu pego o meio de A e o meio de B. Siga a flecha aqui, olha para cá. Eu tenho A mais B sobre 2 mais X é igual a C. Mas o A mais B, ele não vale C? A mais B, ele vale C. Coloca C aqui, ó. C sobre 2 mais X é igual a C. Pessoal, é agora. Passa do outro lado. C menos meio C. O X vai dar exatamente o quê? Metade de C. Olha o que aconteceu. Os vetores X e C têm a mesma direção e o mesmo sentido. Porque o X é um múltiplo positivo de C. E o módulo de X é a metade do módulo de C. Pessoal, é exatamente o que está acontecendo aqui. Eu tenho um segmento paralelo à base que vale a metade da base. Eu tenho um vetor paralelo a outro cujo módulo é a metade do C aqui no caso. Então, acabamos de demonstrar o teorema da base média de um triângulo utilizando vetor. Então, esse mundo maravilhoso da matemática veio aqui para lembrá-los que o vetor a gente emprestou para a física, mas é um instrumento muito matemático. Desafio vocês a pegarem algumas questões que vocês estão vendo e utilizar a teoria dos vetores para resolvê-la. Pessoal, grande abraço, eu acho que foi muito legal, hein? Até a próxima!